Nós estamos aqui com uma série nos Jovens Não Ande Só, e a gente começou a compartilhar disso. E junto com essa série, a gente também tem um movimento na comunidade, que é o movimento das famílias. A gente, nesse primeiro semestre, está sendo direcionado nas igrejas casas, em alguns cafés mais palavra, e também em algumas ministrações do domingo, e aqui no sábado também a gente tem conseguido falar a respeito, tido o foco de falar a respeito sobre família. Elisângela começou essa série alguns dias atrás, e ela falou várias coisas naquele dia, que eu achei que foi muito bom, mas Elisângela usou um exemplo sobre obediência na vida de Sansão, que me deu uma balançada muito forte a respeito do que a desobediência daquele homem provocou na vida dele. Eu fiquei impactado com ela. Eu já tinha lido, né, já sabia da história, mas da forma como ela colocou, que foi uma desobediência aos pais também, além de ser uma desobediência à lei de Israel da época, eu fiquei impactado com aquilo com relação à obediência. Hoje eu queria que a gente tratasse algumas coisas aqui, e eu penso que a gente tem que fazer uma diferença para a gente poder começar a entender melhor o nosso núcleo familiar, porque normalmente aqui na igreja a gente fala assim, não, nós vamos falar sobre família. Aí a mulher pensa que vai falar sobre casamento, as dificuldades do marido e as dificuldades dos filhos. Os homens pensam assim, não, vai falar sobre a dificuldade da mulher e a dificuldade dos filhos. Os filhos pensam assim, vai falar sobre as dificuldades do meu pai, as dificuldades da minha mãe, a dificuldade do meu irmão. Normalmente, quando a gente vai falar dessas coisas, eu não sei se é com vocês não, mas eu percebo isso em mim e percebo em algumas pessoas. Eles se excluem do processo. É como se eles não fizessem parte da família. Isso que está sendo ministrado aqui é para a família, mas eu não faço parte. A minha família é complicada, mas eu não sou complicado. Lá em casa a gente tem dificuldade, mas eu não tenho dificuldade. Então, normalmente, a gente olha a coisa meio que de fora. Ou que esteja boa, ou que esteja ruim. A gente olha meio que de fora. E a gente tem essa particularidade também no nosso relacionamento com Deus, irmãos. A gente vê muitas pessoas sofrendo por causa da identidade com os pais, a paternidade. A gente tem um exemplo espiritual de pai que é uma coisa assim, não tem vírgula, não tem o que falar a respeito desse exemplo de pai que nós temos em Deus. Vocês têm alguma coisa aí para reclamar de Deus? Vocês acham que Deus erra em algum momento na vida? Vocês acham que algum plano que ele fez deixou de ser um plano que seria bom? Não existe. Só que pelo fato da gente normal chamar o nosso pai na nossa casa de pai e chamar o Deus nosso todo-poderoso de pai também, porque Jesus o fez, e a gente vê isso na Bíblia várias vezes, a gente meio que de vez em quando dá uma misturada nessas duas coisas. E não são poucas pessoas que falam que têm essa dificuldade de relacionamento com Deus, porque tem uma dificuldade de relacionamento com o seu pai, ou teve uma dificuldade de relacionamento com o seu pai, ou teve uma dificuldade de relacionamento familiar. Então, essa expectativa por esse pai acima da média, e ele não cumpriu isto muitas vezes, te traz um pouco de dificuldade com relação a essa paternidade de pai. E isso gera muitas e muitas situações desagradáveis na vida das pessoas. Essas visitas que normalmente fazemos, ou quando escutamos algum testemunho dessas pessoas que estão numa casa de recuperação, ou passando por um processo de restauração na vida delas, elas falam que a ausência da família, ou a ausência da figura paterna, fez muita diferença na vida deles. Fez muita falta. Fez muita falta. E a gente percebe que com isso tem alguns que não conseguem nem chamar Deus de pai. Mas, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, fala que verdadeiramente somos filhos de Deus. Por causa daquele amor tão grande de Deus por nós, ele fala, não, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, também fala a mesma coisa. Todo quanto aquele que recebe ou reconhece o Senhor Jesus como Filho de Deus, lhe é dado o poder
de ser chamado filho de Deus. Então, a gente tem que ter essa percepção do lugar que a gente está, daquilo que Deus pode fazer por nós. Que coisa maravilhosa você pegar um jovem para começar a dar um testemunho daquilo que ele fez na semana anterior, e ele aqui no meio do povo, se sentindo no lugar de família, ele confessa para a gente que ele tem dificuldade, que ele está vencendo uma barreira de pecado na vida dele. Irmãos, depois que o Daniel falou isso aqui com a gente, que ele compartilhou, a gente podia orar aqui, ir embora para casa e refletir a respeito disso. Porque eu e você temos dificuldades que a gente não fala nem para o nosso pai, nem para o nosso pai, que a gente sabe que é Deus que sabe todas as coisas, e muito menos para o nosso pai, que está do nosso lado. E isso é péssimo para nós. Isso é muito ruim, porque a gente, então, não desenvolve um relacionamento seguro, um relacionamento onde a gente se edifica e cresce nele. Nós precisamos de ter essa liberdade com Deus, e nós precisamos de ter essa liberdade na nossa família. Que coisa boa. Daniel, que Deus te abençoe, irmão, que você se fortifique cada dia mais. Se algum dia você tiver dificuldade com isso e quiser me ligar, e quiser que eu ore com você, ou quiser encontrar comigo, eu estou à sua disposição, irmão. Sou um com você. E eu também tenho os lugares para onde eu corro. Quando eu estou com uma dificuldade na minha vida, quando a coisa aperta, eu sei aonde eu vou, onde tem irmãos que me amam, onde eu posso chegar e falar que eu, naquele momento, estou pior do que o cocô do cavalo do bandido, e aquela pessoa me abraça e fala que me ama e que o Senhor vai restaurar a minha vida. E talvez o Senhor queira fazer isso conosco, hoje, nessa noite, em alguma área da sua vida. Então, a gente precisa deixar bem claro que a nossa dificuldade, às vezes, no nosso relacionamento com o nosso pai, a nossa expectativa que a gente tem familiar, de um tanto de coisa que a gente queria ver no nosso pai, tem algumas delas que não vão ser supridas naquilo que a gente imagina, porque às vezes a gente quer algo de Deus na vida do nosso pai e não vai ter. Nosso pai não vai ser santo como Deus é santo. Não vai. Por isso que a gente tem que discernir essas duas coisas. O nosso pai celeste e o nosso pai natural. E a gente vê Filipenses 1, Filipenses 6, versículo 1. Fala que a gente tem que honrar os nossos pais para que se prolongue os nossos dias sobre a terra. E eu não consigo associar essa honra sem obediência. Eu não consigo você imaginar honrando alguém sem que você obedeça os preceitos que estão em volta daquela pessoa. Então, a gente tem essa dificuldade de colocar na nossa mente que precisamos de um pai como Deus, mas nós não obedecemos nem a Deus, nem obedecemos ao nosso pai como devia. É uma situação um pouco meio complicada, né, para a gente poder entender. E qual que é a maior dificuldade que a gente tem com as cobranças do nosso pai natural, que nos incomodam às vezes tanto? Para a maior parte de vocês que estão aqui hoje, numa idade de juventude, quase todas as coisas que vocês querem, quase todas, não todas, os seus pais têm alguma ponderação para fazer. Isso é chato, né? Isso é muito complicado. É difícil de assimilar isso, nessa pessoa que fica o tempo inteiro falando algo. E aí, nesse momento, é muito melhor ter um Deus espiritual, um Pai celeste. Porque para você escutar a voz de Deus, você tem que ficar num lugar tranquilo, quieto, e receber as informações direto de Deus. Às vezes, você até escuta a voz do Espírito, mas muitas vezes você finge que nem é com você, principalmente quando ele está chamando a atenção. Então, nessa questão do relacionamento, quando a gente está fazendo algo que é errado, ou algo que não é tão bom, é muito mais fácil procurar o relacionamento com Deus do que com o pai natural, porque o pai natural está vendo e está querendo dirigir a sua vida, ele está querendo te ajudar. Bom, pelo menos esse é o papel dos pais. Nós estamos tentando ensinar isso aqui na comunidade aos pais. Ele tem um papel sobre a sua vida de te orientar. E a gente vê que quando tem conflito, muitas vezes, é porque o pai realmente está querendo orientar e o filho não caminha nessa direção. Parece que está meio confuso isso tudo que eu estou falando, né? Mas, normalmente, quando você erra, é muito mais fácil você se acertar com Deus do que se acertar com o seu pai.
Porque normalmente você tem convicção plena que vai chegar diante de Deus, falar com Ele a respeito do seu pecado, e Ele vai te perdoar e as coisas vão seguir. O seu pai natural, a sua família natural, normalmente isso demora um tempo maior. Um tempo maior para você ter coragem de se abrir, um tempo maior para essa ferida se fechar, e um tempo maior ainda para o relacionamento voltar ao normal. Agora, o que eu queria deixar claro para vocês nessa noite é o seguinte: Deus, Ele está vendo cada passo que você dá. O Senhor está atento a tudo que você faz. E aos olhos do seu Pai natural, muitas coisas escapam. Muitas coisas escapam. Muitas. E mesmo assim, às vezes, a gente ainda acha que é muito chato, né? Toda essa conduta de pai para com as nossas vidas. Mas saibam que isso é necessário para que a gente possa alcançar algo que está superior a isso que nós pensamos. Daqui a pouquinho, quando vocês começarem a ficar um pouquinho mais velhos, vocês vão perceber o quão valioso foi esses exemplos. O quão valioso foram esses conselhos. A gente que vai ficando assim, não estou tão velho ainda, né? Mas eu já tenho filhos numa idade onde requer já também mais orientação, porque andam fazendo coisa errada o tempo inteiro. Então, assim, aí eu fico vendo o quão foi importante meu pai ter me orientado e o quão difícil hoje é orientar, né? Porque na ideia de vocês, nós não sabemos nada. Quem sabe muito é o rapaz lá do YouTube, é o cara lá do Instagram que você segue, o formador de opinião. Esse é o fera, é o bom. Então, a gente muitas vezes começa a idealizar uma coisa que você vê fora, que você não sabe a raiz, se aquilo é verdadeiro, com aquilo que você tem dentro da sua casa, com aquilo que verdadeiramente você vive. Então, eu gostaria que você fizesse essa separação do seu pai, que deve ser adorado, que é o seu Pai celeste. Eu acho interessante no Evangelho de João, quantas vezes Jesus confronta o povo, quando o povo fala para ver Deus, ele fala assim, mas vocês estão me vendo, vocês veem Deus. Mas quando Deus vai se manifestar? Eu me manifestei, vocês estão me vendo, manifesto, é Deus manifesta, e vocês estão perdendo essa oportunidade. Então Jesus vai ali mostrando para eles que essa manifestação de Deus nele é uma só. E se vocês acreditam ou não, a expectativa de Deus é que continue sendo assim. Que cada um de vocês, como filhos do Senhor, seja uma manifestação dele aqui. Por isso que é tão difícil esse relacionamento. E não se enganem, nossos pais naturais também erram muito, muitas vezes, porque eles querem reproduzir em nós o que eles eram. E a gente, às vezes, sofre muito por isso. Por isso que a gente tem que avaliar todas as coisas, reter o que é bom. Por isso que a palavra já fala, para a gente avaliar todas as coisas e reter o que é bom. E a outra coisa que a gente precisa observar nisso é a autoridade. Tanto o seu Pai celeste, tanto Deus, quanto o seu Pai natural, tem autoridade sobre a sua vida. A palavra do Senhor fala que toda autoridade foi instituída por Deus. Então, se ele está nessa posição de seu pai, ele tem uma autoridade sobre a sua vida. E eu, particularmente, como está escrito na palavra também, não imagino um pai que vai dar uma pedra para um filho que pede pão. Não consigo imaginar isso. Não consigo. Embora hoje a gente veja tantas informações, né? A gente vê tantas coisas na mídia, tantos pais fazendo tantas coisas com os filhos que tem nos assustado. Nos leva a pensar que nós estamos realmente chegando perto aí do final dos tempos pelo a tamanha falta de amor que a gente tem visto no meio do povo. Mas, no geral, eu acredito que é difícil você ver isto. O intuito dos pais para com vocês, com essa autoridade que está sobre a vida deles, é só que vocês se deem bem. Só que vocês fiquem bem. Então, se você tem alguma questão, se você tem alguma situação na sua vida com seus pais, eu quero te convidar a consertar isto. Seja rápido em consertar. Seja rápido em pedir perdão, seja rápido em perdoar.
os nossos líderes, como a gente orou aqui agora há pouco, eles têm tido a visão, eles têm tido o entendimento que nós precisamos nos fortalecer como família nesse tempo agora. O Neif usa a expressão de bunker espiritual, um lugar, uma fortaleza, um lugar reservado para que dali possa sair e possa resistir também num tempo de dificuldade e num tempo de guerra. A liderança da igreja entende que nós estamos partindo para esse lugar, para esse momento onde nós precisamos estar fortalecidos. Agora que vem o detalhe que eu falei no início. Se você se sente parte de uma família, mas acha que essa responsabilidade é para a sua família e não é para você, tem alguma coisa que está desajustada na sua vida. Você faz parte desse processo. Você tem que estar dentro desse processo. E para você estar dentro desse processo, entra a questão da obediência, que eu falei aqui no início. É engraçado, né? Quando você pega a vida de Noé, nós nos admiramos com Noé, né? Ele foi obediente a Deus. Deus pediu para ele fazer uma arca, num lugar onde não tinha rio, num tempo onde não chovia, e ele então fechou com o Senhor. Vou fazer. Foi contra todo o povo que estava em volta, ele foi obediente. E Noé está marcado aqui como uma nova geração depois dele, depois do dilúvio. Depois você vai ter a vida de Abraão, que foi marcado pela obediência. Depois você vai ter a vida de José, que foi marcada pela obediência. E eu, quando estava pensando a respeito dessas coisas, eu fico pensando se fosse hoje em dia, né? José, quando foi preso, né, quando foi jogado lá no poço pelos irmãos, e depois ele foi vendido como escravo, se fosse nessa época agora, a gente ia ficar falando assim, meu pai me colocou nessa situação, porque eu estava lá em casa, tranquilamente, olhando o celular, e ele falou para mim ir lá ver o que os meus irmãos estavam fazendo. Olha o que aconteceu com a minha vida. Olha como que eu estou agora. Se o meu pai tivesse me deixado quieto, não tivesse me incomodado lá no meu quarto, eu não estaria nessa situação agora. Olha o que aconteceu com a minha vida. A gente não vê esse relato na vida de José, não. José obedeceu ao pai, por causa da obediência dele, ele teve uma situação, uma circunstância que o complicou muito, mas depois, Gênesis 41 fala assim que Faraó lhe colocou como autoridade sobre todo o Egito. Olha que coisa sensacional. O fruto da obediência daquele homem, da situação toda difícil que ele passou, lhe colocou numa posição de autoridade sobre todo o mundo da época. Gente, é maravilhoso demais estar debaixo de autoridade. É importante demais, é necessário demais estar debaixo de autoridade. Essa semana o Fred compartilhou na Igreja Casa da Catarina um texto de devocional dele, que é muito interessante, que ele fala que ninguém quer destruir a sua vida, logo pela manhã cedo acorda e fala, hoje eu vou acabar com a minha vida. E nem tão pouco sai dirigindo o carro falando assim, hoje eu vou destruir o meu carro, vou bater e amassar esse carro todo. E isso eu acho que é uma grande realidade. E ele falou que então tem algumas observações que você tem que fazer quando você está dirigindo para que isso não aconteça na sua vida. Ele ainda usou a expressão de quando você está numa estrada, as pessoas às vezes colocam umas barreiras, fazem uns desvios, e na estrada tem muita sinalização também, avisando para você que tem uma curva acentuada, que tem uma curva à direita, uma curva à esquerda, uma curva sinuosa. É assim que funciona. E eu fiquei impressionado com aquilo, pensando, né? Porque ele fala que é necessário que a gente coloque essas barreiras na nossa vida. E aí eu já trouxe para a minha vida também, já comecei a fazer o meu devocional no devocional que o Fred colocou lá. Porque eu comecei a falar assim, eu acho que na minha vida tem alguns sinais que eu não estou observando. E eu acho que é por isso, então, que eu estou dando umas derrapadas aqui, é por isso que eu quase bati ali, e aí eu comecei a ficar preocupado, imaginando que eu preciso colocar algumas barreiras em alguns locais da minha vida, e algumas sinalizações eu preciso de voltar a observá-las, porque senão corre o risco grande de eu ter dificuldade por isso. Então, na sua vida, existem alguns princípios e regras que Deus colocou com a sua paternidade celestial que você tem que observar.
Né? A palavra do Senhor fala que aquele que conheceu Jesus, aquele que minta, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais. O Senhor está te chamando para uma nova vida, o Senhor está te chamando para ser espelho como Jesus. E é maravilhoso porque Jesus fala que aqueles que o Pai dá a ele de forma alguma lança fora, ele abre mão de jeito nenhum. Você não tem jeito também de ficar correndo muito. Você vai ficar quebrando cabeça e brigando. Jesus não vai abrir mão de você, até você entender que essa sinalização, que essas coisas todas que o seu Pai celeste, Deus, e que seu Pai natural estão colocando para a regra de vida na sua vida, são necessárias para que você se saia bem. São necessárias para que você não se amasse todo. Eu, essa semana, depois desse devocional, comecei a meditar nisso, falando, gente, como eu estou ruim. E aí eu fui traçando aquelas áreas da minha vida, aonde eu preciso de observar essa sinalização e colocar uma barreira. Foi muito interessante. E de quinta-feira para cá, minha vida tomou um sentido melhor em 2 aspectos, que eu precisava de observar a sinalização. Deu um up, deu uma melhorada, sim. Foi uma coisa muito especial. Muito, muito especial. Então, a gente precisa de observar essas coisas. Só que, para isto, a gente tem que ter uma atitude que nós não queremos. E eu vou encerrar já essa palavra. Não vou passar do horário, não. Nós imaginamos que sempre a nossa vida com o Senhor, ou a nossa vida natural, ela só está boa, ou ela está só funcionando quando ela está ascendente. Quando a gente só pode aumentar a velocidade. Quando a gente está conseguindo mais. Como a gente está indo mais para frente. E é engraçado, porque o exemplo que a gente vê em Jesus não é esse, não. A palavra fala que Jesus estava na melhor posição que existia. Mesmo sendo igual a Deus, ele não subsistiu, tomou forma de homem, se esvaziou a si mesmo. Olha que interessante, Jesus fazendo o caminho contrário. A gente aqui achando que tem que ser o suprassumo, o melhor que tem, que as pessoas têm que nos valorizar, nos colocar no lugar de honra. Afinal de contas, somos como Jesus, nós temos Jesus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus fez um caminho inverso para que acontecesse algo na vida dele que era um projeto de Deus, para que ele chegasse no lugar onde ele estava. Entende que muitas vezes a gente precisa de se humilhar e pedir perdão pelos nossos pecados? Se humilhou. O nosso maior exemplo, o que tem todo o poder hoje, o que o nome dele está acima de todo nome, se humilhou. E você aí com essa dificuldade toda de pedir perdão para os seus pais. E você aí com essa dificuldade toda de pedir perdão para os seus irmãos. E você aí com essa dificuldade toda em obedecer. Irmãos, existe um princípio assim que eu gosto muito dele na minha vida. A gente normalmente não tropeça numa montanha, tropeça? Tem como tropeçar numa montanha. E a gente sempre fica imaginando isso. Não, a gente tropeça nas pedrinhas. A gente tropeça nas pequenas coisas. Essas pequenas coisas é que a gente tem que avaliar na nossa vida. A gente fica sempre pensando, não, na montanha, numa coisa muito grande, numa coisa muito alta. Uma coisa assim, que foi tão difícil, muitas pessoas foram afetadas. Não, irmãos. A gente tropeça nas pequenas coisas, nas pedrinhas. Com essa situação da gente formatar e querer um bunker nas nossas famílias, eu quero te convidar a consertar algumas coisas que precisam ser consertadas. Se for necessário, peça perdão. Se for necessário reconhecer a autoridade de alguém dentro da sua casa sobre a sua vida, reconheça essa autoridade. Busque estar debaixo dessa autoridade. Observe esses sinais da sua vida, em qual velocidade que você está andando. Se a velocidade que você está apropriada para a estrada que você está percorrendo. Eu gosto demais desse exemplo e uso ele muitas vezes.
Se você está numa rodovia federal, todo mundo tem medo da Polícia Federal, né? Porque os caras são muito difíceis assim, né? Eles têm uma autoridade muito grande. E aí eu fico imaginando, você está numa rodovia que a velocidade dela permitida é 110 quilômetros. E tem lá na frente um radar, um carro da Polícia Federal lá parado. Se você estiver andando nessa rodovia a 110 km por hora, a 100 km por hora, a 90 km por hora, e você for parado, diferença que faz? Toda a autoridade da Polícia Federal, toda a situação que todo mundo fala deles, você está dentro do padrão, você está debaixo da autoridade, você está fazendo aquilo que é o certo, não tem problema. Agora, o que acontece com as nossas vidas, nesse tempo que nós temos vivido, é o seguinte: a velocidade é 110. Mas porque a gente está com muita pressa e sem tempo para tudo, guardem isso, nós estamos com muita pressa e sem tempo. Nós queremos andar a 150. Então, quando a gente é parado, a gente tem que começar a inventar um tanto de desculpa por causa desse procedimento nosso errado. A gente fica querendo mentir para não receber a multa, a gente fica tentando na cabeça da gente imaginar qual situação, qual história que a gente pode contar para aquele policial, para ele ter misericórdia da gente, não multar, não prender o carro, não começar a olhar outras áreas do carro, outras situações do carro por causa daquela infração que a gente cometeu. Deus tem um padrão para você e Deus tem uma expectativa com relação à sua vida. E eu queria te encorajar a não ficar nem menos andando tão devagar que o Senhor venha ter que te empurrar, e que você também não fique tão desesperado achando que tem que viver todas as coisas da sua vida hoje, e comece a fazer um tanto de coisa errada. Um tanto de coisa errada. E se você chegar debaixo de uma autoridade, você não vai ter o que fazer. Você vai ter muita dificuldade. Nós tivemos um exemplo claro agora do irmão falando aqui, que estava com um problema com uma situação dele, de um vício. Nós temos situações, às vezes, dos namorados que avançam os sinais e começam a ter relação sexual antes do ideal, que é o casamento. Nós temos pessoas que começam a ter experiências com bebida e não deveria. A gente começa a ter uma postura de independência, sendo ainda totalmente dependentes, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Isso, irmãos, é andar na velocidade errada. Isso é estar fora da cobertura da autoridade. Isso é estar procurando ter algum problema. Então, eu queria te encorajar a, se for necessário, freie. O Espírito Santo é fera nisso. Ele pode te fazer frear. Se você precisa de acelerar um pouco mais, conte comigo e com todos os irmãos que estão do seu lado. Olha para o lado aí, você vai ver um tanto de gente aí. Se você precisa de andar um pouquinho mais rápido, se você acha que você está devagar, debaixo dessa autoridade, conte conosco. Não ande só. Não ande só. E não ande fora da velocidade que o Senhor tem para a sua vida. Guarde o seu coração no Senhor. Se for necessário, crie barreiras. Se proteja. Busque ao Senhor e Ele vai colocar isso no seu coração e vai transformar a sua vida. Amém? No próximo sábado, depois do culto, a gente vai ter, então, a ministração sobre o livro, né? Desconforme-se. Vai ter a rodada aí dos debates. Pode ser que a Vanessa não esteja aqui, mas a Elisângela e o Felipe estão totalmente aí capacitados e vai contribuir conosco nesse processo aí. Eu acredito que vai ser bênção. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. O Fred vai orar encerrando aqui para a gente, mas antes dele encerrar, eu queria que você ficasse de pé e eu quero orar pela sua vida. Senhor, nós precisamos estar debaixo da sua autoridade. E muitas vezes, pela nossa necessidade, pela falta de tempo, ou até mesmo por causa da nossa carne que grita em nós, nós avançamos, ó Pai, e andamos numa velocidade desnecessária, avançamos os sinais, quebramos as barreiras, não observamos, ó Pai, Senhor Deus, a sinalização.
mas eu te agradeço pelo Espírito Santo do Senhor que tem soprado aos nossos ouvidos a direção, tem soprado a velocidade, tem soprado a respeito de ficar no lugar seguro, debaixo do Senhor, da sua autoridade. Eu quero ficar, Senhor, debaixo da tua autoridade. E quero te pedir que o Senhor abençoe os meus irmãos aqui nessa noite, para que eles também fiquem debaixo dessa autoridade do Senhor, ó Pai, reconhecendo a sua paternidade espiritual, o teu projeto que não muda, o teu projeto para as nossas vidas está nas tuas mãos e não vai mudar nada. Muito obrigado por este amor tão grande. Muito obrigado porque, como temos ministrado aqui e adoramos o Senhor mais cedo, o Senhor é invariável, o Senhor é uma coisa só, o Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor é paz, o Senhor é alegria, o Senhor é soberano, o seu trono não se abala. Nossa, podia ficar aqui, Deus, agora o resto da noite só falando tudo que o Senhor é, ia ser pouco ainda. Muito obrigado. E nos ajuda, Deus, com a paternidade natural. Nos ajuda a ter amor pelos nossos pais, nos ajuda a entender a posição deles de autoridade. Nós queremos estar submissos a eles, debaixo da autoridade deles, porque sabemos que isso é benefício para a nossa vida, isso prolonga os nossos dias. Então, quebra a dificuldade de comunicação, quebra a dificuldade, ó Pai, seu Deus, da idade, do tempo, ó Pai, seu Deus, deles, que às vezes são mais velhos, Senhor, e nós achamos que por isso sabem menos que nós. Não deixa isso entrar no nosso coração, Deus. Traz harmonia nos nossos lares. Nós te pedimos, ó Pai, seu Deus, que venha uma alegria, que venha uma comunicação transparente, límpida, Pai, seu Deus, que o amor do Senhor flua dos nossos lares, desses bunkers que o Senhor está edificando nesse momento, Pai, em nome de Jesus.